Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bem-vindo a todos. Obrigado aí pela presença de todos. Vamos ter mais um domingo para ouvir a mensagem de Deus. Estarmos todos em união. Hoje temos aí a presença de irmãos de São Paulo, né? Temos o Patrick, temos a Mari. Então, muito bom ter vocês aqui. Fazem parte da nossa igreja de São Paulo. Parabéns ao Marquinhos. Daqui a pouco vamos ter bolo. Agora vai. Mas muito bom, né? Ter pessoas crescendo na igreja, namorando, noivando, chegando ao casamento. Muito bom. Parabéns. Deus abençoe muito vocês aí. Bom, então, esse domingo vamos mais uma vez estar debaixo da graça de Deus. Vamos nos concentrar aí no nosso coração, nossa mente, para ouvir um pouquinho mais de Deus e aprender dele. Amém? Amém. Peço que a gente possa entrar em união e oração agora, tá bom? Ore comigo, por favor. Senhor, grandioso Deus, Deus do amor, da graça, da misericórdia, te agradecemos tanto porque o Senhor é tão zeloso com a nossa vida, Pai. Obrigado porque podemos mais um dia, mais um domingo aqui, louvar ao Senhor, colocar nossa mente e nosso coração no Senhor. É tão bom ver como o Senhor cuida em todo momento da nossa vida. Podemos louvar ao Senhor nesses instantes, podemos ceiar, ofertar, e podemos estar aqui unidos como igreja, como irmãos, como amigos, como família, Pai. Por favor, venha, através do Santo Espírito, nos guiar, nos dar o discernimento, nos dar o conhecimento que vem do Senhor, tudo que vamos aprender que vem das Escrituras Sagradas, que é inspirada por Ti. Por favor, venha encher os nossos corações e venha nos dar cada vez mais uma direção de ter uma vida reta no Senhor, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Oramos e agradecemos porque Jesus morreu na cruz por nós e temos hoje uma vida plena através de Jesus. Te agradecemos em nome dele. Amém. Amém. Pessoal, obrigado também. Quero agradecer a toda a igreja pelas orações, pela minha mãe, pela ajuda. Então, como eu sempre digo, né, o Batman está lá 100%. Né, realmente, Deus tem sido muito bom com a minha mãe. Então, ela está melhor. Obrigado imensamente pelo carinho, pelo coração, pela servidão, né, de cada um de vocês, por toda a igreja. Foi muito bom, mais uma vez, contar com a igreja, contar com o amor de vocês. Obrigado, viu? Bom, a gente vai iniciar aí com um vídeo. O Edson vai colocar na ponta da agulha aí para nós. É um videozinho curto, mas vai fazer parte aí da aula que nós vamos falar sobre comunhão entrelaçada. It's smarter to travel in groups.
It's smarter to travel in groups. Take the bus. Muito legal esse videozinho, né? Como está no telão aí, a gente vai falar um pouco sobre comunhão entrelaçada, né? E a importância da comunhão. Eu vou iniciar com uma dinâmica. Então, se preparem. Não sou muito bom de dinâmica, não, mas vamos lá. Caça ao tesouro. Vou parar aqui. Ó, vou dar essa folha, deixa eu ver, pro Rafa. E vou pegar uma folha para mim aqui também. Então, uma folha, tirei do caderno aqui, todo mundo viu, né? Rafa, faz assim, por favor. Vai ao corpo. Dá uma rasgadinha de leve. Aí, tá bom. Vocês acham que foi difícil rasgar essa folha? Não, né? Acho que se eu der para a Estelinha, pro Pietro, eles vão rasgar, vai detonar essa folha, né? Por quê? Fácil rasgar. Mas vocês vão entender no decorrer da aula aí. Segura a folha aí, por favor. Então a gente vai falar um pouco sobre essa importância da comunhão de estar entrelaçado, né? E a gente pode perceber aí que essa folha foi muito fácil de rasgar, né? 2 dedinhos ali, eu falei, qualquer criança aí consegue rasgar ela, né, ao meio. Na nossa vida, a gente passa por muitos momentos aí que as nossas emoções, que os nossos sentimentos, né, é o que sobe e desce muitas vezes estão animados, estamos fortes, nos sentimos encorajados, né? E de repente tudo muda, né? Vem as pancadas da vida, vem a tempestade, vem o furacão, né? E aí muitas vezes ficamos cansados, ficamos desanimados, parece que a situação não vai mudar nunca e entra ali num turbilhão de situação. Sentimos fracos, desanimados, né? Muitas vezes nem queremos lutar, porque vai acontecendo tanta coisa que vai desanimando muitas áreas da nossa vida. E isso pode ser em várias fases, tanto na questão emocional, física, financeira, família, faculdade, trabalho, tudo que envolve a nossa vida, né? E aí a gente muitas vezes pode parar e pensar, que situação difícil que eu estou, né? E como que eu posso passar por isso? Como que eu posso atravessar isso? Como que eu posso melhorar, sair dessa fase, né? É o que a gente vai aprender um pouco mais aí com o decorrer das escrituras e as coisas que a gente vai falar. Amém? Essa folha que a gente viu, essa breve dinâmica aqui, ela também vai representar muito a nossa vida. Se a gente for pensar e analisar, nós somos frágeis. Nós somos fracos. Fácil de ser rasgado. Fácil de ser partido ao meio. Se olhar, mesmo quando eu e você, nós podemos estar muito bem, fortes, nós ainda somos frágeis. Somos fracos. Amém? Para a gente iniciar com uma escritura que vai nos dar o norte, lá em Eclesiastes 4, 12, o verso está na NVI, diz aí: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Essa frase, não se rompe com facilidade. Grava isso na sua mente. Já coloca isso aí como até uma frase para você levar para a sua vida. Mas guarda ela que a gente vai usar ela. Ela não se rompe com facilidade. É o que a Escritura está nos dizendo, né? Que é algo, não está dizendo que não rompe. Está dizendo que não é facilmente rompido. Correto?
Vamos para a segunda parte da dinâmica. Vamos lá. Então, rasgamos aí a folha, né? Eu vou abrir aqui e vou pegar só o miolo desse caderno, né? E vou fazer a mesma situação que eu fiz com a folha. Então, se eu pegar aqui e puxar, não vai rasgar. Até pode ser que o Vitão, que é mais malhado, né? Mas mesmo que eu pegue aqui, não rasga. Pode danificar algumas folhas aqui no meio, mas vai ser mais difícil. Né? Assim é com a nossa vida. Assim é se estamos sozinhos, geralmente vamos correr o risco de ser rasgados ao meio, partido ao meio. Mas se estamos em conjunto, se estamos entrelaçados, será muito mais difícil de eu e você ser partido ao meio. Né? Não estou dizendo que é impossível, como a própria Escritura diz, essa base. Vai ser algo muito mais difícil, né, de ser rompido. Então, temos aí dois princípios que nós vamos trabalhar. O primeiro, que é muito importante é: eu e você, nós precisamos estar entrelaçados em Cristo. Primeiro ponto. O segundo é: eu e você precisamos estar entrelaçados uns com os outros. Comunidade, grupo. Isso é muito importante. Por quê? A gente conseguiu ver no vídeo ali alguns pontos interessantes, né? A união, estratégia, né? Um pensou ali, o que a gente vai fazer para proteger o outro, se juntaram. A gente conseguiu ver várias funções ali, né, no videozinho, de que um sozinho corria um grande risco ali de ser devorado, né, de ficar com alguma sequela, mas quando houve a união, houve a junção ali, ficou muito mais forte, né? Então, assim não é diferente com a nossa vida. Então, o primeiro princípio, ter esse forte relacionamento, essa união, esse acoplamento com Jesus. E depois, uns com os outros. Faz sentido? Sim. Amém. Então, esse ponto que é o mais importante, que é Cristo, né, que devemos iniciar com esse ponto, nós vamos ver o que Jesus diz para nós lá em João. Então, João 14:6, está aí na tela, diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15, o verso 1, 4 e 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus, ele já nos dá a direção aqui bem simples e bem objetiva, que é através dele que nós podemos ter vida e que é através dele que nós podemos fazer qualquer coisa da nossa vida. Se a gente voltar na pergunta que eu fiz lá no início, né, vai ter situações na nossa vida e o que eu faço? Como que eu vou passar por isso? Como que eu vou superar isso? Jesus, ele já dá a resposta nesses versos aqui. Qualquer coisa que eu e você possa fazer em nossa vida, nós precisamos ter Jesus como centro de nossa vida. O ser humano, ele é capaz de fazer muitas coisas. Isso ninguém duvida.
Mas não é só isso. Eu tenho a minha vida, mas eu tenho a minha vida espiritual. E só a minha vida física, vamos pensar assim, eu sou capaz de fazer muitas coisas. E até superar algumas coisas que acontecem na vida. Normal. Mas eu tenho que pensar na minha vida espiritual. Se eu estou realmente no caminho de Cristo, se eu estou na vida com Cristo, se eu entendo que Ele é a minha verdade, aí eu vou conseguir passar por situações com a força que Jesus Cristo vai me dar. E não com os padrões do mundo. E não com as ideologias do mundo. E não com as verdades do mundo. Mas com a verdade de Jesus Cristo. Amém. E aí ele diz que nós devemos estar ligados a Ele, que é a videira. Porque ele fala, olha, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Como eu disse, o ser humano ele é capaz de fazer muitas coisas. Logo em Gênesis diz que quando Deus ele faz a criação do homem, Ele dá ao homem a capacidade de fazer muitas coisas. Ele dá ao homem o poder e o domínio sobre a terra, sobre os animais. Deus já deu isso. Mas não é só isso. É a sua vida espiritual. Essa deve ser a sua preocupação. Essa deve ser a minha preocupação. A nossa vida espiritual. Aonde está entrelaçada a nossa vida? Só nas coisas desse mundo? Só no carnal? Só nos meus objetivos? Ou eu estou pensando no espiritual? Jesus, Ele sempre vai olhar para o espiritual. Sempre. Sempre vai nos dar a visão de olhar para o espiritual. Não que Ele não se preocupa com a nossa vida aqui, na terra, e tudo que a gente possa fazer aqui. Mas aqui, como a gente sabe, é passageiro. Eu passei agora quase um mês aí, algumas dificuldades com a minha mãe, alguns acompanharam bem, e é difícil, mas alguns me perguntaram, como é que você está? Sinceramente, eu estava muito tranquilo, porque eu sei que espiritualmente minha mãe está com Deus. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que a certeza, a convicção de entender que a minha vida, que a sua vida, que a vida das pessoas que estão em nossa volta está com Deus, faz uma grande diferença. Muita diferença. E eu sei que talvez situações que eu passei agora, talvez pessoas possam estar passando e não tenha a tranquilidade espiritual ou a visão espiritual de que muitos de nós aqui temos. E eu não estou dizendo que nós somos melhores que ninguém, tá? Estou dizendo só que, biblicamente, olhando espiritualmente, isso é conforto. E aí é isso que Jesus falou. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Estar entrelaçado em Jesus é ter uma vida direcionada por Jesus. Os seus ensinamentos, os seus mandamentos, trilhar esse caminho com Jesus. Ter Jesus como guia da vida. Colocar a dependência da sua vida em Jesus Cristo. E entender que toda a certeza, que toda a verdade que você procura, que você quer, está em Jesus. Isso é buscar ter essa vida entrelaçada dele. Buscar essa forma. Para que eu e você, a gente possa passar por situações, e vai passar. E Jesus prometeu que nós iríamos passar por situações difíceis. E Ele disse, eu venci o mundo. Confie em mim. Ele prometeu em Mateus 28, estarei com vocês até o fim dos tempos. Então nós vamos passar situações, mas estamos entrelaçados em Jesus. Como está a nossa vida com Deus?
Faça esse pensamento e essa reflexão. Se você é um cristão, como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu foco em Deus? Nas coisas de Deus, no propósito de Deus, na causa de Deus. Se você não é um cristão, se você não confessa a fé em Cristo, se você não tem uma vida, um relacionamento com Deus, como está a sua vida? Aonde você tem procurado se acoplar? Onde você tem procurado entrelaçar a sua vida? Nas coisas do mundo? Em conquistar cada vez mais e mais e mais coisas? Na pornografia? Na imoralidade? Na mentira? Na ganância? No egoísmo? No orgulho? Aonde está entrelaçada a sua vida? Pensa o seguinte: se você não está em Jesus hoje, se você realmente não tem uma convicção de ter um relacionamento com Cristo e entender o que é isso, eu não vou me aprofundar nisso, você pode se aprofundar mais, você pode estudar mais a Bíblia, você pode convidar as pessoas que estão aqui para te ajudar nisso. Mas hoje, 22 de junho de 2025, se você não está em Cristo, para o que você está fazendo e vá para Jesus. Dá um tempo nos seus planos, na sua vida, e vá se acoplar com Jesus. Ter um relacionamento com Deus. Entender o que é isso. Para. Porque a vida passa rápido e daqui a pouco pode acontecer algo e você não está em Jesus. E isso não vai ser bom. A Bíblia te garante, Jesus te garante isso. Busca conhecer mais Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus fez por você? O que Ele ainda pode fazer por você? O que é ter esse relacionamento com Deus? Conhecer mais o que é ser igreja. O que é estar numa igreja. Procure entender isso. Busque isso com todas as suas forças, com o seu coração. Esse relacionamento com Deus. Procure entender melhor, muito mais isso. E para nós que somos cristãos, que já confessamos a fé, como realmente está a nossa vida? Como está o nosso relacionamento com Deus? Como estamos vivendo o nosso dia a dia aí com Jesus? Amém? Amém. Então, nesse primeiro ponto que eu falei, a gente consegue ver nessas escrituras a importância de estar em Jesus. A importância de ter Cristo como a primeira fonte das nossas vidas. Isso é o principal. Primeiro, estar em Jesus Cristo. O nosso segundo ponto é a nossa relação uns com os outros. A nossa comunhão uns com os outros. Manter entrelaçado uns com os outros. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, né? É o que a gente está estudando. Essa é a base. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Esse verso aqui, muitas vezes ele vai dizer muito sobre nossa vida. Em que sentido? Geralmente a gente passa situações difíceis e a gente entra no modo egoísta, onde a gente não procura ajuda, onde a gente não pede conselhos para pessoas que têm experiência ou que passaram por situações. Nós não buscamos pessoas espirituais que vai nos ajudar a levar a nossa vida para Deus, mas nós buscamos pessoas superficiais, pessoas que não vão entrar no nosso caráter, que não vão entrar no nosso coração, que não vai falar do nosso pecado, porque queremos o mais fácil. Queremos ficar na zona de conforto, porque agrada o nosso coração. E a gente entra nesse modo egoísta. E isso é um grande erro para nós, discípulos, e para você também que não é um discípulo. Porque ninguém vive sozinho. Precisamos uns dos outros. E para nós, discípulos,
é um erro, eu acredito, muito maior, porque nós achamos muitas vezes que somos autossuficientes, mesmo entendendo que estamos dentro de uma igreja, estamos dentro de uma comunidade, mas não somos vulneráveis, não somos humildes de pedir ajuda, ou porque achamos que já sabemos demais, ou porque realmente não queremos lidar com os nossos corações e com os nossos pecados. E para você que não é cristão, talvez você possa pensar, não quero ninguém se intrometendo na minha vida, não quero ninguém sabendo da minha vida. Tudo bem. Jesus não força ninguém a fazer nada. Se você ler os evangelhos, Jesus nunca forçou ninguém a nada. Mas Jesus também nunca deixou de falar do pecado. Nunca deixou de falar do pecado das pessoas. E nós, como igreja, não devemos ter o medo de falar do pecado, de entrar nos nossos pecados e no pecado de outras pessoas, com cuidado, com amor, mas não deixar de falar do pecado. E eu respeito a sua posição, mas aí é o seu problema com Deus, não é comigo, não é com a igreja. É você e Deus. Se você não quer se aprofundar na sua vida, se você não quer ter um relacionamento entrelaçado com Jesus, é você e Deus. Mas nós, discípulos, devemos ter essa convicção de ser aberto com as nossas vidas e buscar ajuda. E mais uma vez eu reforço, se você não tem um relacionamento com Deus, se você não é um discípulo, pare o que você está fazendo agora e vá para Deus. Busque ter esse relacionamento com Deus. Busque conhecer esse Deus maravilhoso. E o que eu falei agora há pouco aqui, eu não falei de uma forma demagógica, de sentido de que Deus é maravilhoso, que cuidou da minha mãe. Não, eu tenho plena convicção disso. Plena convicção. Porque eu sei muitas coisas que eu passei na minha vida. Eu sei quanto minha mãe sofreu na vida dela. Então, se você não está em Cristo hoje, põe rodinha no pé e acelera. Você precisa estar com Deus. Precisa ter um relacionamento. Amém? Amém. Faz sentido? Sim. E a importância, irmãos e amigos, desse ponto, um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Nós vamos ter dificuldades, vamos passar situações. O que essa frase diz é verdade. Ela é um reforço. Mas nós vamos ser machucados. Nosso coração, a nossa parte física, emocional, financeiramente. Vai acontecer. Mas, se eu e você tivermos essa convicção, como eu fiz aqui com o caderno, é muito difícil algo rasgar, partir ao meio total. Pode bater, até ferir, mas não vai destruir. Isso, e Jesus prometeu isso, não sou eu, Jesus prometeu isso. Ele é a videira, devemos estar ligados a Ele. Amém? Amém. E eu quero encorajar também a igreja um pouco nesse ponto, tá? Mas aí eu vou falar um pouco mais com os solteiros. Eita, fala. Irmãos, aproveitem essa frase e criem laços profundos na igreja. Criem amizades que vocês sabem com toda certeza que vocês podem contar com essas pessoas. E por que eu estou falando um pouco dos solteiros? Irmãos, nós somos uma igreja enorme. Temos
somos espalhados pelo mundo inteiro. E você está solteiro porque você quer. Você está solteira porque você quer. Mano, vai expandir os horizontes, vai entrelaçar, vai fazer amizades profundas. Meu, se o João tá namorando, você pode namorar, meu amigo. Amém! Se o Caio casou, se eu casei, você pode casar. Crie essas raízes. Se aprofundem. Vocês estão perdendo quando vocês não fazem isso. Esse final de semana, veio um casal para cá, o Wilson e a Nilza. Então, a gente já tem uma boa amizade, a gente tem parceria à distância com eles, né? É um casal que está com a gente há um bom tempo. E especificamente eles vieram para ver minha mãe. Saíram de São Paulo, veio para cá, passou um tempo, foi corrido, eu falei, ó, tá corrido, mas não, a gente quer ir para estar com vocês, para ver sua mãe. E eu sou super grato. E não só a eles, como muitos outros, a igreja aqui, como eu falei. Mas por que isso? Esse princípio. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, irmãos e irmãs, aprofundem isso na vida de vocês. Levem isso a sério. Criem laços profundos, onde vocês vão ter pessoas ao lado de vocês, que vocês vão poder contar a qualquer momento. Tanto seja por um namoro, por um noivado, por um casamento, ou para amizades mesmo profundas. Amizades que você sabe, eu posso contar. Eu sei que aqui eu tenho pessoas assim, eu sei que em São Paulo eu tenho pessoas assim, mas eu pergunto para você, quantas pessoas você tem assim na sua vida? Você é discípulo, falando para nós dentro da igreja. Quantas pessoas você fala, eu sei que eu posso contar? E digo mais, você não deve contar com 2, 3 pessoas, você tem que contar com muito mais. Só que para que isso aconteça, eu e você, nós precisamos ter esse princípio na nossa vida. Nós precisamos buscar ter esses relacionamentos. E mesmo para nós casados, temos também cada vez mais relacionamentos, amizades profundas com pessoas casadas. Aqui, em Ribeirão, e também fora. Hoje, Ribeirão, daqui a pouco, né? Vamos ter mais um casamento aí. E nós já estamos com um grupo muito bom de casados aqui. Então, vamos usar esses princípios. Entrelaçar as nossas amizades. Crescer as nossas amizades. Para que a gente possa ter exatamente esse princípio funcionando em nossa vida. Amém? Amém. Então, irmãos e irmãs, não perca tempo. Tem igreja espalhada pelo mundo inteiro. Você pode namorar lá nos Estados Unidos, no Japão, na Jamaica. Aqui na América Latina tem um monte de igreja, os irmãos. Então você está solteiro ou solteira porque você quer. Ah, Deus, não põe Deus na parada não. Deus, não, eu multipliquei, está multiplicado. Vai lá e dá seus pulos. Não fica esperando não. Amém? Amém. Muito bom, E para encerrar, encorajar, não está na tela, mas em Provérbios 18, 24, abre aí por favor. Provérbios 18, 24. Amém? Amém. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que o irmão. Provérbios 17, 17, está aí pertinho. Provérbios 17, 17. O amigo ama em todos os momentos,
mas na adversidade nasce um irmão. Mais uma vez, esse princípio do cordão de 3 dobras. Qual que é a vantagem disso? Nós vamos criar mais que amizades. Nós vamos criar irmãos de verdade. Irmãos que você sabe que muitas vezes nós podemos contar mais do que a nossa própria família. E eu não estou dizendo que nós temos que desprezar a família, jamais, mas o nosso relacionamento dentro do contexto cristão é diferente. Eu não vou falar coisas do meu casamento, que envolve talvez até situações mais íntimas, para o meu irmão que não é um cristão, meu irmão de sangue, que ele não vai entender. Ele muitas vezes não vai conseguir me ajudar. Para você que é solteiro, solteira, a mesma coisa. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter amizades com quem não é um cristão, mas o relacionamento profundo, nós como discípulos, deve ser, ou já deveria ser a nossa convicção, de ser muito mais profunda a nossa amizade com um discípulo do que com um não discípulo. Eu não estou dizendo para desprezar. Entende o ponto que eu estou querendo chegar. Porque tem esse lado espiritual. Essa amizade entrelaçada. Se eu e você a gente não tem essa convicção, muitas vezes realmente nós vamos passar por situações e vai ser difícil. Então, use esse princípio. Porque você vai criar no reino uma amizade tão profunda, que olha, é quase impossível, não vou falar isso, mas é muito difícil você não passar por situação difícil e você não se recuperar. Eu não estou dizendo só por causa dos homens, porque Deus trabalha na igreja. Deus trabalha na comunidade. Ele criou a igreja. Vem dele, parte dele. Nós somos parte desse contexto. Só que nós precisamos ter plena convicção disso. Entender o quanto isso é importante. Para que a gente siga com a nossa vida até o fim dos tempos. Mas passar por qualquer situação que possa passar, sabemos que vamos ter esse princípio do cordão de 3 dobras na nossa vida. Amém? Amém. Eu também não coloquei no telão, mas não deixe de estar conectado em Jesus Cristo. Que foi o que a gente falou. Não deixe de estar conectado em Jesus Cristo. Isso é o principal. A sua vida com Cristo. Busque criar amizades profundas que vai te levar para Deus. Crie amizades profundas que vão levar você para Deus. A igreja, ela deve ser um canal de entrelaçar uns aos outros. A igreja, ela tem esse papel. Ela deve ser esse canal de juntar, de unir, de comungar uns com os outros. Na ação de Jesus, nos ensinamentos de Cristo. Mais uma vez, indo para Deus. Junção em Jesus Cristo. Amém? Amém? Era isso que eu queria passar para nós. Que a gente tem esse princípio em nossas vidas de união, de esse cordão que não se rompe facilmente. Um ótimo domingo a todos. Fiquem na graça de Deus. Vamos ter ainda uma canção e vamos ter avisos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.